Gente, boa noite. Em nome da Uniconsultoria, da equipe toda, a gente agradece a presença de todos vocês aqui, em especial dos nossos queridíssimos depoentes, que tiveram a gentileza de aceitar nosso convite para falar um pouco da história deles, com enfoque no nosso tema de hoje, que é fundadores e sucessores e a relação que existe entre eles. Fundadores, eles são admiráveis. Quem funda, quem começa, quem tem a ideia, gente de vanguarda, né? Pioneiro, eles são demais, não são mesmo? E veja, fundador tem uma ideia ligada ao nome fundador, que liga a ideia de quem funda só, de quem começa, certo? Só que fundador, ele não funda e sai correndo. Ele não funda e vai embora. Não corta a fita e se manda. O fundador, ele fica. Não é verdade? Ele desenvolve, ele sedimenta, ele faz crescer. Ele traz a empresa familiar que ele fundou para um patamar de respeitabilidade, de representatividade no mercado. Ele faz a empresa dele crescer e ser significativa. Que características essa pessoa tem para ter sucesso nessa empreitada? Em que tipo de ambiente ele funda essa empresa? Será que é numa época de vacas gordas? Será que é numa época de bonança? De bolso cheio? Em geral, a história dos fundadores, o início dessa história, se dá num ambiente que a gente chama de escassez. É o velho vender o almoço para comprar junto, né? Não sabe se paga a folha na primeira parcela do 13º ou se paga o condomínio lá de casa. Não quero generalizar, mas é uma história comum entre gente que cria uma empresa do nada. Que características, que tipo de perfil ele precisa ter para ser esse acumulador de responsabilidades? Chefe de família, dono de empresa, titular de cota e chefão no negócio. Manda prender, manda soltar, toma decisão, puxa a responsabilidade para si. E, aliás, a gente falou um pouco de dono de patrimônio, né, chefe de família, mas o fundador, o que está à frente do negócio no crescimento da empresa, tem uma outra responsabilidade também, que a mim me parece ser uma das maiores responsabilidades dele, que é as famílias que estão ligadas a eles como funcionários. Não me interessa se são 4, 40, 400 ou 4.000 funcionários. É esse mesmo número de famílias que depende daquele negócio. Essa é a função social da empresa. É esse o papel que ela tem, né, na economia, girando. Mas voltando às características. Qual é o perfil do fundador? Será que ele é empreendedor? Certeza, né? Líder. Tenaz, resiliente. Será que alguém vai falar que ele é teimoso? Não. Ele é corajoso. Ele é uma das características assim comuns entre os empreendedores. Ele é intuitivo. Essa intuição permeia toda a empresa que é dele. Porque ele pode não ter, não é incomum, né, que entre fundadores não haja MBAs ou 3 faculdades, né? Ou grandes conhecimentos muito profundos sobre tudo. Mas tem uma coisa que esta pessoa conhece. É o negócio dele.
os clientes dele, os fornecedores deles, os funcionários dele. Isso ele conhece como a palma da mão. O funcionamento do negócio, a estratégia, as decisões, tudo aqui guardado dentro da cabeça dele, na maioria das vezes. Essa intuição que ele tem para o que é bom, essa coisa de farejador, de perdigueiro, permeia mesmo todas as áreas do negócio. E quando eu falo todas as áreas, eu estou falando do jurídico a contas a pagar. Tudo funciona do jeitão dele, né? Tudo funciona como ele sempre quis. Quantas vezes a gente não ouve falar que o fundador é a empresa? Eu ouço muito isso de sucessor. Pô, a empresa é meu pai. E o que a gente faz com essa informação, meu pai do céu? O que mais que ele é? O que mais que eles são, esses fundadores de empresas que trouxeram esse negócio para esse patamar de desenvolvimento? Veja que o jeito que ele funcionou é confirmado, é legitimado pelo sucesso que a empresa dele tem. Ele é persistente, ele é carismático, ele é um paizão para todos aqueles que estão ao redor dele. Todos os funcionários, todas as pessoas que estão envolvidas no negócio. Sucessores, por exemplo, né? Vamos pegar aí os sucessores. Eles não escolheram a vida que eles levam. Tipo, caiu na cabeça deles. Caiu um negócio, né? Se eles gostam daquele negócio, se eles não gostam, pouco importa. Eles têm que assumir aquela história, né? E tem que gostar. Não importa se gosta, tem que gostar. Tem que gostar e tem que ser bom no que faz. Tem que ser competente, tem que dar resultado, né? E, além de tudo, o coitado do sucessor está lá, com todo mundo no cangote dele, não é isso? Está todo mundo observando se aquele sucessor está dando conta do recado. Se ele está dando conta do recado, ele não faz mais do que obrigação, porque, afinal de contas, o negócio já estava pronto, aquele fundador já fez tudo, né? Tudo que era difícil, o fundador fez, não é verdade? Se ele não der conta do recado, esse sucessor, óbvio, filhinho de papai, né? Caiu lá as coisas de mão beijada no colo dele. Então, não se poderia esperar mais do que ele afundar o negócio. Afinal de contas, ele não tem o carisma do pai. Ele só herdou aquilo lá porque ele tem o sangue. É assim, pessoal? Tá fácil ser sucessor, não tá? As coisas já estão prontas, já tem clientes, já tem fornecedores, já tem um mercado, já tem uma marca, já está tudo pronto ali. Ele só precisa sentar no comando ali e continuar. É simples, não é? Vocês podem me dizer que é simples, não é isso? Deveria ser, né? A sucessão não é o exato ponto em que o fundador é afastado e que entra o sucessor. A sucessão é um período longo, às vezes de 20 a 25 anos, de convivência entre gerações diferentes. Por isso que o perfil de cada um e as suas preocupações e as suas justificativas internas são tão importantes para a gente falar do nosso tema de hoje, que é o conflito dessas gerações, o embate, o entrave que há durante esse período de convivência. Meu nome é José Roberto Salvador, eu sou farmacêutico bioquímico, sou um dos fundadores, na verdade, quem iniciou mesmo fui eu, Laboratório Pasteur, que agora o nome mudou um pouco para Pasteur Diagnósticos. Fundamos o laboratório em 1982, então vamos fazer 37 anos, agora em maio. Hoje eu ocupo o cargo de diretor comercial, né?
não trabalho mais, meus filhos fazem tudo. Né? Você já está nessa fase, né? Não, tem muito trabalho para todos. A minha esposa está comigo desde o início. Ela veio trabalhar na empresa depois de 2 anos de fundada a empresa. E a minha sócia, que a gente tem uma sócia minoritária, ela veio trabalhar depois de 5 anos de empresa. Eu tenho 2 profissões, quer dizer, praticamente. Eu fiz eletrônica e sou maestro bastante conhecido. Hoje não tanto, porque eu deixei a profissão praticamente em 1983, quando eu me indispus com o governo por questões políticas. Então, eu resolvi abrir a pizzaria, nesse imóvel que era do meu avô. Né? Eu já sabia fazer alguma coisa, não sou um chefe de gastronomia, mas eu faço um nhoque praticamente, a Kátia sabe disso, que é imbatível. Faço macarrão em casa também, né? Faço algumas coisas de comida. E eu tenho, graças a Deus, um privilégio, que eu tenho um excelente paladar, né? E a música me deu um excelente ouvido. Né? Então, isso me ajudou muito a abrir a pizzaria. O meu nome é Nádia. E eu também fui parar na Pirineus em 2011. Eu também morei na Espanha há muitos anos. Eu sou formada arquiteta lá, né? Fiquei lá 13 anos, igual com meu irmão. E por necessidade da família, necessidade não, questionamento dos meus pais, né? E aí, o que vai acontecer com a empresa? Porque era só o meu pai, né? Mais uns 8 funcionários. E aí, o que vai fazer? O que vocês querem fazer com a empresa, né? Eu me formei lá em 2008, então eu peguei aquela crise espanhola, europeia, catastrófica, né? Fiquei muito tempo sem trabalhar. E acabei decidindo voltar em 2011, porque o Brasil estava lá no auge. Eu falei, vamos lá, ver o que está acontecendo no Brasil. Né? E aí eu vim, e já logo no começo eu já comecei a trabalhar com eles, trabalhar no Pirineus. Minha mãe não trabalha no Pirineus, nunca trabalhou, mas sempre foi a figura do conselho principal. Né? E aí eu comecei com eles em 2011 e fui ficando, né? Fui fazendo umas brincadeiras de vou fazer marca nova, vou fazer isso, vou fazer site, enfim. E aí fui aprendendo a lidar com aquele negócio, a empresa foi crescendo, novos clientes. Aí eu falei, nossa, isso aqui é incrível, vamos. Aí o Raul, vem para cá, vamos fazer junto, porque eu não consigo mais fazer sozinha, né? E aí ele veio, e desde então estamos aí tentando crescer, organizar, profissionalizar, né? Enfim, e tentando aposentar o meu pai. Tá meio de férias esses dias aí, né? Esse é o grande lema, aposentá-lo, né? Não sei se ele quer muito, mas enfim. E é isso. Meu nome é Cristiane Rolim. Eu sou da Nostra Mama, Cestas de Alimentos. Estamos ali em Cotia. A empresa já tem 26 anos. Eu sou sucessora por livre e espontânea, pressão do meu pai. Nós somos em 3 irmãos e trabalhamos juntos por muito tempo, até que a empresa, agora faz uns 5 anos, passou por uma grande mudança, por uma enfermidade do meu pai, e nós precisamos, aí sim, na marra, amadurecer e cuidar do negócio. Então, é um assunto, para mim, ainda muito sensível, mas que está funcionando do jeito que está. Ainda estamos aprendendo a tocar o negócio e a empresa do nosso jeito, mas com todo o conhecimento que a gente aprendeu com ele. Né? Então, estamos nessa fase. A empresa, felizmente, está muito bem estruturada, ela tem uma mentalidade voltada para uma empresa humanizada, com os colaboradores, voltada muito para trabalho social, envolvimento, comprometimento de equipe. A gente trabalha com uma liderança que chama Liderança Sem Fronteiras, todo mundo é líder, é uma empresa que tem hoje 250 funcionários e que vem passando por esse momento de
de encontrar agora uma nova imagem, né? Não perdendo a essência desses 26 anos dele, do meu pai, que é o fundador e tudo, mas agora criando uma forma de caminhar saudável, moderna e feliz, né? Porque ela precisa superar essa fase. A sucessão do pai dela imediata na gestão foi feita com a escolha de um profissional não familiar, né? O que é incomum, né? Em transições de primeira para segunda geração. Foi muito importante. E foi muito importante, foi muito benéfico para o conjunto. No momento era muito importante que a gente encontrasse alguém, e esse alguém ele era um profissional que veio da área de tecnologia da informação, contratado para a implantação de sistema, e teve uma aceitação de 100% dos colaboradores, uma pessoa muito boa em comunicação, em diálogo, e conquistou a empresa durante os 4 anos de implantação do sistema. E daí, nesse momento de dificuldade, que a gente via uma situação assim que ninguém queria sentar no lugar do meu pai e, ao mesmo tempo, precisava ter alguém, né? E aí a gente conseguiu ver no Jun essa pessoa, um profissional que teria equilíbrio e calma para aquele momento, para a gente conseguir respirar, cuidar dele e cuidar da empresa ao mesmo tempo. Então, não foi nada fácil. A gente teve essa ajuda muito importante por mais de 1 ano do Jun, e agora o Jun também toca um negócio da família dele, e foi para lá e acabei ficando sozinha ali na empresa. Então, é um momento ainda bastante delicado. Lidar com meu pai profissionalmente, como é que funcionava, né? Eu acabei indo atrás de ajudas profissionais mesmo, fui fazer um curso da GV de sucessão de empresa familiar, porque eu falei, gente, como é que faz isso, né? Como é que você lida com o pai? Como é que você trabalha com isso, né? E foi super importante, eu acho, né? Eu saía da GV, ia na casa dos meus pais com as apostilas e ficava mostrando para eles o que a gente tinha que fazer, né? Mas com meu pai foi muito difícil, né? Eu lembro de dos episódios que assim a gente brigava demais, né? Brigava muito. E aí eu levei ele para fazer um curso de comunicação não violenta, né? Porque é ótimo, né? Essa técnica ela é fabulosa, mas eu falava assim, gente, eu preciso. E aí ele não gostou muito. Depois ele não deu continuidade, né? Então morreu ali o assunto, né? Continuamos brigando durante vários anos, vários conflitos, né? Enfim, aí eu acho que acaba sendo essa procura mesmo, né? De você, enfim, com a Uni, com os cursos que eu fiz. Depois eu fiz outro curso na FIA também, na USP, né? Tudo para a gente aprender, porque você cai no mundo, você é arquiteto e de repente você tem que gerenciar uma empresa, levar um monte de funcionário, né? Carregar aquela coisa, aquela transformação que acontece na tua vida, né? E vem muito do aprendizado, né? E ele é uma referência, né? De como é que ele faz, como é que ele fez durante tantos anos, como é que, né? Como é que a gente vai fazer para continuar dando certo, né? Então, eu acho que a gente foi bastante atrás de ajudas, né? Tem muita coisa ainda, né? Para a gente ainda aprender e fazer melhor, né? Eu morava na Espanha, ela estava aqui no Brasil já trabalhando com meu pai, as brigas diárias, e voltavam de carro os dois juntos e voltavam o caminho discutindo. E quando eu vinha de férias ou eu vinha a trabalho, que eu vinha muito trabalhar no Brasil, a gente sempre marcava uns conselhos familiares, a gente marcava um encontro na casa dos meus pais, nós 4, fazia um jantar, mas não era nada estendido, era para conversar sobre, para ajudar. E aí minha mãe e eu, a gente fazia um papel de conselho, né, de contrabalançar, porque aí eles, né, as discussões, mas isso, eu acho que é assim, eu acho que é assado, esse funcionário isso, funcionário aquilo, tem que contratar ele, contratar o outro, vamos lá embora não sei o quê. E a gente de fora conseguia fazer um pouco esse papel de mediador, né? De realmente, tá, mas espera um pouquinho, você fala isso por quê? Fala isso por quê? Então, a gente conseguia, às vezes, mediar e fazer com que as coisas funcionassem, né? O meu pai está muito presente ainda no dia a dia, né? Eu acho que ele ainda é a nossa referência e o que a falou, tentar, né, a gente conseguir fazer não da maneira que ele fazia, né? Acho que não é esse o ponto, mas eu consegui chegar nos mesmos resultados que ele conseguiu todos esses anos, com as nossas novas necessidades, que a empresa cresceu, somos
quantidade de funcionários aumentou muito, clientela aumentou também bastante. Então, é difícil a gente conseguir, né, ter esse... conseguir, é um desafio muito grande, né? É um bom ponto, né, Raul? O sucessor, quando ele chega na empresa, há um risco, né, dele querer substituir o fundador exatamente como o fundador faz. Então, a gente chama isso, né, metodologicamente, de tentativa de repetição de modelo. Então, é como se as pessoas na sucessão, inclusive fundador, estivessem procurando alguém idêntico a ele para tocar o negócio da mesma forma que ele toca. Então, você falou uma coisa muito interessante agora. Pô, vou entrar lá e aí a gente tem que descobrir novas formas, certo? De poder tocar o negócio, não é, Cris? De forma que o negócio tem novas necessidades, né? E vocês têm que se adaptar a elas. É isso mesmo, Raul? Né? Conseguir achar o fundamento, né? Porque, na verdade, não é a ação, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, ele faz aquilo porque tem um fundamento, ele tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de lidar com as pessoas, uma maneira de lidar com a diversidade. Então, a gente conseguir, né, tentar replicar isso da nossa maneira. O fundador, ele tem uma forma de governar, de decidir, que, por muitas vezes, por imposição ou por ocasião, é muito solitária. Ele manda prender e ele manda soltar. Ele colhe os louros do sucesso e aguenta o tranco quando as coisas dão errado. Mas ele, com o entorno das informações que ele detém, ele emana uma decisão. Quando se passa para a segunda geração e a gente começa a falar de fundadores, no plural, isso já é uma diferença super importante no jeito que a empresa vai ser comandada e como as coisas vão ser decididas. O fundador, em tese, quando ele está solitário, ele não precisa conversar com ninguém. Ele decide. Quando você tem dois fundadores como nessa família, dois sucessores como nessa família, as pessoas precisam conversar e achar um novo jeito de decidir. E fui falar com meu pai, começou aquele diálogo dificílimo, eu muito brava, queria tudo do meu jeito, eu que estava dona da razão, eu sabia tudo e nunca tinha trabalhado. E ele realmente sabia tudo, né? Então, foi um conflito muito grande. E eu peguei aquele momento da empresa, quando eu entrei, que não tinha computador. Então, eu fui tentar entender um computador, implantar um computador, e ele falava assim, Cris, eu não confio no computador, faz na mão que eu quero ver se dá igual. Então, eu fazia na mão, fazia no computador, fazia na mão, fazia no computador, nem dormia, né? Ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Até ele confiar no computador, deixar a gente implantar o computador. Então, foi muito difícil. A comunicação também foi muito difícil durante muito tempo. E, mesmo nessa dificuldade, eu percebia que ele estava me preparando. E a gente nem sabia o futuro que esperava a gente, né? O quanto ia ser difícil. Mas ele foi me preparando. Quando a minha filha... começamos a conversar dela vir trabalhar com a gente, ela falou assim, pá, sabe o que eu queria? Eu queria começar do zero, igual o senhor começou. Eu queria pegar esse desafio, né, de conquistar do zero um sucesso, que era relativo, tal, mas era. Aí ela falou assim, eu falei para ela, viu, ela chama Miriam, a gente chama ela de Nina. Nina, sabe qual é o desafio mesmo? Não é você começar do zero, porque não tem necessidade. É você pegar isso do jeito que está e fazer crescer, ficar grande. Ela olhou para mim e falou assim, sabe que o senhor tem razão? Eu falei, olha, não é fácil, eu não estou conseguindo fazer a coisa crescer. Eu preciso de sangue novo. Aí ela optou, terminou lá o mestrado dela e veio. Aí eu senti um sopro de vida, né? Ela veio para o laboratório e assumiu alguns papéis. E depois, logo em seguida, 2 anos depois, veio o Danilo. O Danilo foi engraçado, porque ele falava assim, não, eu vou trabalhar com o senhor, mas eu quero... E eles chamam eu e a minha esposa de senhor e senhora, tá? Eu vou trabalhar com o senhor, mas eu quero primeiro conhecer outros laboratórios. Eu quero só destacar uma palavrinha que o Zé comentou agora, que é reconhecimento.
Tá? Quando a gente fala de convívio de gerações, né, talvez pelo menos na nossa observação, né, Cintia, do dia a dia, assim, quando cada indivíduo consegue reconhecer no outro as suas qualidades e também consegue ter o reconhecimento da sua contribuição, a gente percebe que tem muito mais chance de dar certo, sabe? Dessa convivência ser boa. Essa consciência, né, da complementaridade entre o que o sucessor tem para oferecer para o negócio e o que o fundador tem para oferecer para o negócio, essa consciência dessa soma é o que facilita essa convivência de gerações. A sucessão foi muito interessante, porque nós estávamos trabalhando bastante, os meninos eram adolescentes, mas assim que meu filho fez 18 anos, ele começou estava no CPLR, e o Giovanni já comprou uma filial, assim, nós abrimos um delivery, e chegou para ele e falou, toca. E foi, assim, coitado, né? Porque ele ajudava a gente na pizzaria. Mas foi simplesmente jogado lá para ele tocar a pizzaria. E nós não tínhamos tempo para ele, por exemplo. Ele tinha as coisas dele para fazer e nós não deixamos. É aquilo que eu falei no começo. Eu continuei com a minha profissão e ele continuou com a dele. Então, a gente dava assim, um respaldo, mas não era o suficiente. A gente ficava lá direto, mas não era o dia a dia, assim, sabe, a orientação que talvez um filho precisasse. Então, o primeiro foi esse, e aí ele teve um grande desafio, porque o Maciel, que é o nosso sócio, ele era o gerente. E ele, quando o Éder entrou para tocar um delivery, o Maciel deve ter pensado, ponto, esse menino vai pegar o meu lugar, né? E houve um conflito ali. Porque ali foi uma espécie de uma sucessão, né, entre aspas, né? Porque tinha a figura do Maciel era muito assim presente ali, porque ele fazia tudo. Ele era o nosso braço direito, esquerdo, as duas pernas, era tudo ali. E então foi difícil. E o meu filho ele conseguiu ser muito amigo do Maciel, ter assim um jogo de cintura, sem se impor e mostrar que ele tinha o valor dele, e conseguiu. E aí foi indo. Então, os dois acabaram primeiro sendo sócios. Os dois montaram uma outra pizzaria, uma outra 1900, porque nós não quisemos montar. Vocês querem abrir uma outra? Depois fazia uns 10 anos, mais ou menos. Então, nós falamos, não, monta vocês. Nós não queremos, nós estamos com essa aqui, a gente já tem muita coisa para ver, né? Então, eles venderam moto, venderam carro, sei que compraram um outro ponto e fizeram. E aí a gente começou, a administração continuava tudo junto, tal. Aí veio outro filho, que começou a trabalhar com o marketing da pizzaria. E aí começa outro conflito, porque os dois eram sócios, e tínhamos nós, e o outro veio como empregado. E aí o outro chega para mim e fala assim, eu estou trabalhando para deixar meu irmão mais rico? Então, são conflitos que a gente tem, e aí como é que faz? Vamos botar o outro como sócio também? Né? E, no fim, o filho mais velho chegou para a gente e falou, não, eu acho que nós temos que chegar num acordo e vamos fazer uma divisa aqui, uma divisão das como é que chama? Das cotas, e vamos fazer, e depois, mais tarde, nós acabamos fazendo todo mundo igual, né? Mas tudo isso não foi fácil, né? Porque sempre tem uma rixa. E é interessante a gente observar que, em todos os casos, a gente
percebe que tinha alguém que ajudava ali na mediação, né? A Kátia falou do perfil dela poliana, mas é um perfil contemporizador, é um perfil que dificilmente, né, como a gente falou no começo, né, quem tem razão, dificilmente quem está contemporizando dá razão para alguém, né? Busca encontrar o que tem de saída comum, de saída alternativa numa determinada situação que eventualmente pode ser meio saia justa. A Nádia e o Raul falaram um pouco sobre isso também, né? Sobre o papel que a Ana Maria e o Raul fizeram por muito tempo. E eu acho que até hoje o Raul faz um pouco, né? Esse papel de encontrar caminhos alternativos e o quanto que isso é importante nas famílias, a gente ter, né, essas figuras que muitas vezes são mais coadjuvantes, né? Não estou falando de você, Raul, mas estou falando mais da Kátia, eventualmente da Ana Maria, no movimento como família empresária, são mais coadjuvantes, mas que têm esse papel super importante, que é o de costurador, né? Tinha uma mãe, né? Uma esposa de um fundador que falava que ela era algodão entre cristais. E ela né, ela sempre funcionava como alguém que estava ali evitando que, né, os copos se quebrassem eventualmente, né? E é um pouco isso, esse papel é bem importante, né? Porque é fácil mesmo a gente competir, né? Na hora que a gente está... E é interessante também que os sucessores aqui falaram sobre encontrar, como se fosse um comer pelas bordas, né? Encontraram coisas que talvez fosse mais difícil para os fundadores, né? Falaram de informática, computador, o Zé Roberto também falou de computador. Porque na hora que encontra-se um caminho que não é o caminho da competição, fica mais fácil, né? Agora, na hora que você tem, sobre o mesmo assunto, ideias diferentes, aí é que é mais difícil, né? Você respeitar, considerar, mas, mesmo assim, encontrarem um caminho diferente, né? Essa coisa do reconhecimento e da paixão pelo trabalho, né? Porque, querendo ou não, eu vejo tanto eu quanto meu irmão, e talvez você também, não sei a tua história de vida, né? Mas você para de fazer tudo aquilo que você programou para fazer na tua vida para assumir um negócio que não é teu, que é do teu pai, mas que, quando você olha, você fala, gente, isso aqui é maravilhoso, é lindo, esse trabalho que está sendo feito é maravilhoso. Então, existe esse encantamento também, né? E eu acho que você reconhecer isso, né? Quando você reconhece isso, é o que faz a empresa ter um sucesso, entendeu? Porque você vai trabalhar de mau humor, não vai funcionar, entendeu? As coisas não vão para frente porque não é aquilo que você sonhou para a tua vida. Então, você realmente dribla toda toda a tua trajetória de vida para ir para lá. Então, você também precisa aprender a ter o mesmo encanto que o teu fundador tem, né? Como é que ele foi fazer aquilo acontecer. Então, assim, precisa ser uma empresa de sucesso. Se não for, é melhor fechar mesmo e acabou, né? A importância do consultor é fundamental, porque, por mais que a gente estude, né? E o Danilo, quando ele veio fazer aqui, eu não sei como chama, se é o curso da GV, E eu fiquei empolgado, né? Nossa, ele vai lá aprender sobre sucessão, nós vamos precisar disso. E eu achei que ele ia chegar lá com um projeto. Aí ele chegou, conheci um pessoal muito bom. E não era tanto assim também, né? Eu falei assim, mas por que tem que trazer esse pessoal? Mas o negócio não é tão simples, o negócio é complexo. E eles são muito bons, vamos pelo menos ouvi-los, trazer para um bate-papo e tal. E deu certo, né? Com todo respeito aos fundadores, mas acho que eles nunca vão falar, eu fico com um dos filhos. O amor é tanto pelos filhos, né? E o respeito, e eles realmente veem essas diferenças de qualidades e potencial de cada um, mas eles não vão chegar, você é o escolhido, eu acho. Não chega nesse momento. Todos os momentos são difíceis, de escolher se você vai colocar uma pessoa de fora, se você vai escolher alguém da família. Todos são muito difíceis. O muito difícil também quando você nem tem tempo de pensar nisso, como foi o caso do meu pai. Na verdade, ele não teve tempo de passar o bastão, não admitia que precisava passar o bastão, ele sempre achou que era imortal. E o que aconteceu? O bastão foi caindo. Né? E a gente foi percebendo que o bastão estava caindo. Foi muito no susto. E, então, sempre vai ter alguém que vai ter que correr atrás. Mas os pais, e eu acho que as mães, eles sempre vão ter esse cuidado de não falar um dos filhos é o que se destaca, porque
como que ficam os outros filhos daí, né? Pelo menos eu vejo isso na minha casa. Então, e cada um tem realmente um potencial em alguma área. Então, eu acho que nesse momento tem que ter muita calma, muita fé em Deus mesmo, confiar que vai encontrar uma saída pacífica, mesmo que seja na mão de uma terceira pessoa, como foi o meu caso, de uma pessoa de fora da família. Mas o importante é tentar manter a paz naquele momento, não esperar nada dos seus pais, eles não vão conseguir fazer isso, mas dar o seu melhor. Se destaca naquilo que você pode, ficar perto deles. Que foi o que eu tive que fazer na hora, ficar perto, colar nele e pegar o que eu podia enquanto eu tinha tempo de pegar. Não vai ser tudo, mas o que você puder fazer. Acho que essa é uma dica que eu daria da minha experiência. Quando o filho mais velho saiu, o Edrey, que houve uns atritos aí, e quem assumiu foi o filho mais novo, o Eric. Ele era para o marketing, ele fez marketing, né? Só que ele é uma pessoa que ele é um estudioso. Então, ele foi aprimorando a massa da pizza. Então, eu tenho que tirar o chapéu para esse filho, porque ele teve coragem de mudar a receita da massa, que era uma coisa que ele tinha criado, e que, com o tempo, porque a nutrição mudou. Então, a gente vê que as pessoas não querem mais comer tanto glúten. E a nossa pizza, antigamente, era uma fermentação rápida, que a gente pode dizer que é rápida, porque era de apenas 2 horas ou 1h30, e agora não. Para que houvesse todo o consumo do glúten, ela tem que ser de longa duração. E o Eric teve a coragem, ele foi para a Itália, ele foi para os Estados Unidos, ele foi fazer outros cursos. Então, além da administração, ele pegou para ele esse desafio de mudar uma receita que era dele. Então, com o nosso apoio, porque ele fazia a pizza e muito devagar, com toda a cautela, que sabia que tinha, com quem que ele tinha que lidar, ele fazia a pizza e falava assim, experimenta, está melhor ou essa aqui é melhor? Entendeu? E assim ele foi fazendo, foi modificando a massa e ficou excelente. Agora é uma pizza assim que tem, se a pessoa tem problema de glúten, não tem mais, não para celíacos, certo? Mas, então, eu acho que a gente tem que dar valor aos filhos da gente. A nova geração tem que dar a sua cara, né? Preservar aquilo que tem de bom, de importante na história, né, da empresa, mas tem que ser uma nova empresa, tem que se transformar numa nova empresa, né? A gente costuma falar na Uni que sucessão é superação. Isso significa que não só o negócio, mas a pessoa do fundador tem, sim, que ser superada pela nova geração, né? Isso, simbolicamente, é uma grande perda, né? Ser superado. Mas, se esse fundador não for superado, não houve sucessão. E, assim, eu só queria complementar sobre a escolha do sucessor, né? Existe uma tendência da gente pensar que a cadeira do fundador tem que ser substituída por uma pessoa, né? Uma repetição de modelo, né? A Cíntia falou sobre isso no começo. É um modelo mental. A gente tem um modelo de sucesso, que é aquela pessoa que decide sozinha tudo e que, na falta dele, uma pessoa, vai ter que sentar naquele lugar e decidir tudo sozinho também. Mas o que a gente observa é que os casos de maior sucesso são aqueles que existe uma composição. Não necessariamente a gente vai ter a escolha de um. Né? Se 3, no caso da sua família, têm características diferentes e contribuições diferentes, e conseguirem se compor, claro, e tomarem decisões como um único ser, tá? Não é cada um atirando para um lado, mas se conseguirem se compor, por que não ter um triunvirato na presidência? Né?
numa transição de primeira para segunda geração é muito delicado. Quem vai sentar na cadeira do fundador? A Cris também colocou muito bem isso, né? No caso da Pirineus, eles também estão fazendo aí uma dupla, né? A gente está observando aqui. Não é fácil o dia a dia deles aqui. A gente não está explorando isso hoje. A gente está falando da relação com o fundador. Mas existe uma relação na própria geração que também pode ser complicada, difícil, né? E que exige alinhamento, mas que, eventualmente, pode ser um caminho interessante. Um agradecimento imenso à UNE pela grande ajuda que nos deu em todo esse processo de sucessão. A verdade, isso tem um pouco a razão, talvez a Kátia possa me ajudar. Se falou muito em briga entre sucessores e fundadores. Gente, não é briga. Isso simplesmente é a continuidade de uma relação entre pais e filhos. O que os pais querem? Que os filhos façam as coisas da melhor maneira possível. E o que os filhos querem lá no fundinho? Meu Deus do céu, eu queria ser como meu pai e minha mãe foram. Queira ou não queira, isso é uma relação natural de pais e de filhos. E isso a gente transporta para a empresa. Acontece que, claro, os fundadores têm uma linha de trabalho e tem a linha do pai. Então, é por ali que ele teria que ir. Mas isso se ajeita, e se ajeita muito bem. E se ajeita da melhor maneira possível quando nós temos um pouco, não sei se foi aquele rapaz que comentou, a ajuda de intermediários, de terceiras pessoas. Mas não existe briga entre pais e filhos, existe, sim, amor, e é esse amor que faz com que as empresas sigam adiante. Parabéns aos fundadores e parabéns aos sucessores. Eu estou falando um pouco pelo lado de fora, estou falando Kátia como mãe, eu estive fora da empresa a vida inteira, eu tive a minha atividade profissional toda paralela, mas o coração estava lá dentro. O coração estava esperando esse momento da sucessão chegar. E esse momento da sucessão é muito duro para quem está de fora. E como mãe, né, Kátia? Como mãe, ele ainda se torna um pouco mais difícil, porque você tem ali 2 filhos ou 3 filhos, e eles, todos eles, representam a mesmíssima coisa para você lá dentro. O marido está do lado, isso aí não tem problema nenhum. Esse a gente resolve depois entre 4 paredes, né? Mas aí existe uma continuidade, tá? Gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigada a vocês, viu? Gente, eu quero aqui enaltecer o trabalho da UNE, na figura... eu fiz algumas brincadeiras, parecia até que, né, eles não foram assim tão maravilhosos, mas foram. De um profissionalismo espetacular. O Faé, com aquela canetona dele lá, escreveu um livro, e com muita calma, muita serenidade, conversando com todos os envolvidos, conversando individualmente com cada um. Então, a gente percebe que, e acho que ele tem experiência, não sei, vocês, né, têm experiência, não sei como são com as outras empresas, mas foi de uma harmonia tão grande, nós não tivemos... A gente tinha muito receio, porque tem uma sócia que é minoritária e que não tem sucessor. Então, isso deixava a gente muito preocupado, inclusive os meus filhos, né? Como é que vai ser no futuro? Mas eles conduziram de uma forma tão magistral que nós ficamos assim extremamente satisfeitos com o trabalho que foi realizado. E nós temos a japonesinha atômica aqui, que ela, quando ela começa a falar, que ela faz aquelas analogias, ali a gente... A espada ninja, E ela faz o gesto, inclusive. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Não sei se contribuí muito, mas só posso falar uma coisa para vocês. Fiquem muito tranquilos em contratar a UNE para fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Obrigado.